Durante a minha trajetória como professor, ouvi muitos alunos dizerem frases como: "Professor, eu estudo piano há anos e sinto que não aprendi nada. Professor, acho que já passou da hora de desistir." E eu confesso que no início eu tinha um pouco de dificuldade de entender esse sentimento. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que existem alguns fatores que influenciam no aprendizado e que fazem algumas pessoas desenvolverem com mais facilidade, com mais rapidez do que outras. Olá, meus pupilos, sejam muito bem-vindos ao Piano para Todos. Está começando o nosso primeiro Café com Piano, Professor Tito Responde. Pegue o seu café, fique confortável e venha conversar um pouquinho comigo aqui. Queridos pupilos, a primeira coisa, e acho que a mais importante nesse vídeo que eu preciso dizer para vocês, é que cada pessoa aprende num ritmo específico. Aquilo que parece fácil para uma pessoa pode ser algo muito difícil para outra. E até ouso em dizer que estudar piano, aprender piano, é uma experiência que vai demandar muito mais tempo do que alguns outros instrumentos. Isso porque nós tocamos com as duas mãos e frequentemente com os pés. Nós também precisamos ler duas claves simultaneamente. Cada mão e até cada dedo se comporta de maneira independente. Temos que desenvolver coordenação motora, leitura musical, percepção auditiva, crítica e, claro, a técnica do piano, que não é nada fácil. Isso sem contar que o repertório pianístico é gigante e extremamente rico. Eu poderia encerrar esse vídeo aqui agora e dizer para vocês: o tempo para aprender piano depende de cada pessoa. Claro que isso estaria correto, mas essa resposta é simples demais e eu tenho certeza que não ajuda você neste momento. Na prática, existem alguns fatores que influenciam nesse tempo de aprendizado e eu vou falar deles agora. O primeiro fator é um bom professor. Um bom professor, uma boa professora, é aquela pessoa que vai te conduzir nesse caminho musical e vai fazer toda a sua base. E essa base ela é muito importante. Podemos pensar que é como se você estivesse construindo uma casa. Você não vai começar pelo telhado, né? Ou melhor dizendo, você não vai pular etapas, você precisa começar ali do próprio piso, né? Você precisa criar uma fundação, um alicerce capaz de fazer esse edifício crescer e se sustentar. E aí que entra o detalhe que muitas pessoas, por dizerem que são iniciantes, se contentam com professores, ou melhor dizendo, elas acabam escolhendo qualquer professor. E na verdade deveria ser o contrário. É justamente no início que você precisa criar bons hábitos, que você precisa aprender as coisas corretamente, entender o porquê de cada coisa que você está fazendo. E aí é claro, você vai falar assim: "Ah, professor Tito, mas a professora que eu tenho, ela toca muito bem." Cuidado com isso também, nem todo pianista que toca bem é um bom professor. Cuidado! Há também pianistas, né, que cobram muito caro pelas aulas e não entregam vamos dizer assim, uma metodologia adequada para iniciantes. Dessa forma, você precisa escolher o seu professor com cuidado. E a sugestão que eu dou aqui para todos vocês é: faça uma aula experimental, conheça o professor antes de se aventurar na metodologia dele. O segundo fator é ter acesso ao instrumento. Sabemos que um piano é um investimento alto. Durante muitos anos da minha vida, eu estudei nos pianos da escola que eu frequentava porque não tinha condições mesmo de comprar um piano acústico como esse, por exemplo. As coisas eram bem diferentes e não tinha tantos instrumentos digitais igual nós temos hoje disponíveis no mercado. Hoje a situação é completamente diferente, você encontra diversos modelos e modelos muito bons que podem te ajudar logo nesse início. Mas claro, se ainda não for possível fazer esse investimento, eu sugiro que você busque a escola ou professora que você está tendo aula, para poder organizar um horário que você possa estudar, para poder ter acesso àquele instrumento, ou até mesmo pedir emprestado para algum familiar que tenha. Porque, gente, a lógica é bem simples. Se não estuda, não tem resultado.
E aí a gente entra no terceiro fator, que é como você estuda. Inclusive esse fator, na minha opinião, é o grande responsável por fazer muitos estudantes ficarem anos numa mesma peça e não sair do lugar. Muitos alunos acreditam que estudar piano é você sentar no piano e tocar aquela peça do início ao fim ou aquele trecho ali que você quer fazer e por tentativa e erro fazer até acertar. Cuidado! Precisamos diferenciar que tocar não é estudar. E esse estudar significa você pegar a sua música, quase que dissecar ela inteira, estabelecer ali trechos que você precisa fazer com mãos separadas, com mãos juntas, você estudar devagar, com calma, com paciência, tentando resolver problemas. Claro, professor Tito, que quando você estiver resolvendo aqueles problemas e eles forem ali, vamos assim, encontrando as soluções, né? Aí é o momento de você tentar tocar a peça do início ao fim, até para poder fazer um estudo de performance, um estudo de resistência, né? É aquela coisa, será que eu consigo tocar a peça do início ao fim, aconteça o que acontecer, seguir em frente? Isso também é um tipo de treino, mas esse não é o único treino que você vai fazer. Mas, gente, esse assunto merece um vídeo exclusivo. Aí a gente pode falar um pouquinho mais e eu coloco algumas estratégias para vocês. O quarto e último fator aqui, que eu acho que realmente pega na hora de aprender piano, é a questão da vontade. Tirando o estudo, a vontade é o que faz muitos pianistas desistirem no meio do caminho. Ninguém consegue evoluir sem vontade. O desejo de melhorar precisa partir de você. O professor, a professora pode até te conduzir, te ajudar a ficar motivado, te mostrar exatamente o passo a passo para você se desenvolver. Mas quem decide continuar nessa jornada é o aluno. E claro, Tito, existem os dias difíceis. Quem nunca passou por isso? Eu passo, você passa, nós vamos passar. Há dias que estamos irritados, que estamos cansados, que estamos doentes, que estamos estressados com tudo e a gente não quer nem ver a cor do piano. Pois é, isso acontece. O importante disso tudo é não desistir. Então, respeite seu tempo, se acalme, tome um cafezinho, assista o vídeo do professor Tito e aí amanhã você vai ver que a vontade vai aparecer de novo. Porque mesmo que você tenha um bom professor, que você saiba estudar, que você tenha um instrumento e que você tenha vontade, tudo vai acontecer no seu tempo. E ó, o meu café já acabou e eu espero que essa conversa tenha ajudado você. Principalmente a entender que piano não é uma corrida, e sim uma caminhada, uma longa caminhada que você vai ter que percorrer. E agora eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Comenta aqui há quanto tempo você estuda piano, se você tem alguma dúvida, quem sabe a sua dúvida não aparece num próximo vídeo. Curta e compartilhe esse conteúdo com pessoas que querem aprender piano, querem melhorar o seu desempenho no piano. E eu estou aqui aguardando vocês para um próximo cafezinho. Até lá!